Olá, mais uma mensagem, mais uma reflexão. Estamos falando sobre anjos de Deus, anjos poderosos. Tinha uma canção antiga, né? Anjos, que é Matos Nascimento, anjos poderosos. E na verdade os anjos de Deus são anjos poderosos que guerreiam por nós, que defendem. Agora defende aqueles que obedecem a Deus e a palavra de Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Esta é a verdade. Eu estaria mentindo falando que Deus tem compromisso com todo mundo. Todos nós fomos criados por Deus. Agora, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E eu vou estar falando sobre isso. Nós vamos dar continuidade tendo alguns estudos sobre o mistério dos anjos. Eu sei que não vai dar para o bispo dar os estudos completos. Não vai dar. Eu estou querendo fazer a mensagem até 10 minutos. Eu estou vendo que algumas mensagens estão passando. Pelo menos 10 minutos. Mas eu vou estar falando um pouquinho sobre o mistério dos anjos. Por exemplo, eu ainda não contei a história completa de Daniel. Todo mundo conhece, né? Lá na Cova dos Leões. Alguns trechos de Daniel eu estou contando. E hoje eu quero falar, Daniel, a luta de Daniel era a luta de batalha. Era a luta de batalha. Ele enfrentou muita batalha. Batalha espiritual. Eu gosto de batalha espiritual. Eu tenho chegado no santuário, eu tenho ajudado várias pessoas que têm chegado no santuário enfrentando luta espiritual. Se você conhece alguém da sua casa, família, parente, amigo, vizinho que está enfrentando luta espiritual, de batalha espiritual, leva para o santuário. Procura o santuário. O santuário é uma igreja simples, mas é uma igreja forte. Uma igreja forte de batalha espiritual. Você não acha no santuário, eu já vou avisando, quem me conhece sabe, se você for para o santuário procurando luxo, não vai não. Lá você não vai encontrar luxo, não. O santuário é simples. Mas é uma igreja forte. Uma igreja forte de batalha espiritual. Igreja forte. Esse dia eu fui chamado, teve uma irmã da igreja, me ligou desesperada, porque tinha pessoas da família dela que estavam sendo atacadas espiritualmente. E eu falei, pô, eu vou lá. E fui lá na casa para orar. Eu me recordo de uma senhora em Vitória do Espírito Santo, que ela chegou no santuário, foi até num domingo, na hora da ceia, na hora da comunhão. Falando nisso, hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia de celebração na sede. Todas as quartas, celebração na sede, 9, 3 e 7 da noite. Eu estou empolgado com as mensagens, com as orações. Ainda mais hoje, que hoje é dia de celebração, eu esqueci até de falar. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 26. Quarta-feira, já estamos chegando no dia da celebração da vida. E quarta-feira é dia de celebração, 9, 3 e 7. Então organiza o melhor horário para você estar conosco hoje, quarta-feira, para você ser preparado para o dia 2, o pacto de vida com Deus, celebração da vida, tá bom? Essa senhora me procurou em Vitória do Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje. Estava na ceia à noite, às 18 horas. E ela chegou desesperada, porque o filho dela estava endemoniado dentro de casa, quebrando tudo dentro de casa. A entidade dominou o corpo dele, ele começou a quebrar as coisas dentro de casa. Ela, esposo, os filhos tentaram segurar, o irmão tentando segurar o outro irmão, não conseguia, vizinhos. Foram pessoas lá para orar. Estava orando, mas não conseguia deter aquela força do mal. Alguns estavam usando a força física. Graças a Deus, eu estou mais fortinho, irmão. Mas, tadinho não era nem bispo, missionário, magrinho. Aí ela chegou no santuário pedindo, o pessoal falou com ela, ó, vai lá no santuário, procura o missionário Gilmar, porque ele é de oração, ele é de batalha espiritual. Aí ela, enfrentando dentro de casa, já tentou segurar. A pessoa estava orando, não conseguia. A entidade estava quebrando as coisas dentro de casa. Eles tentaram amarrar o menino dentro de casa.
Amarrou, chegou a amarrar ele. Ele derrubou o armário. Foi terrível. Aí ela chegou lá desesperada e querendo que eu fosse lá. Eu falei, eu vou, mas eu vou terminar a ceia. Aí terminei a celebração, celebrei a ceia, fui lá. Quando eu cheguei na casa dela, estava aqui um monte de gente lá, gritando, quebrando as coisas. Aí o pessoal ainda estava orando. Eu deixei eles terminar a oração deles. Eles terminaram, eu falei, agora eu vou orar. Eu vou orar. Aí eu entrei, fui entrando na sala, ele estava no quarto dele. Quando eu já fui entrando, e olha que tinha um monte de gente, a entidade já gritou lá de dentro. Por que eu tinha ido ali? Por que eu estava ali? Tinha alguns guardiões comigo, ainda não tinha, eu não estava olhando para a pessoa igual eu estou olhando para você aqui, ó. Nós não tínhamos visto, batido o olho um no outro, porque ele estava no quarto dele. E tinha um monte de gente. Mas a entidade já sabia que eu estava lá. Os espíritos ocultos já sabiam que eu tinha ido lá em nome do Senhor dos Exércitos para jogar por terra aquela legião. Aí eu já logo fui amarrando aquela legião de demônios. Mandei aquela legião cair por terra. E amarrado. Você tem que ter autoridade espiritual. Eu sei que não vai dar para me falar tudo sobre isso nessa mensagem, porque eu não quero colocar mensagem grande, mas você precisa ter autoridade espiritual. Amarrei aquela legião, ordenei aquela legião que viesse cair por terra e fui pedindo licença ao pessoal. Ainda tinha o irmão dele mais velho, estava segurando. Eu falei, pode soltar. Ele falou, não, mas tá. Eu falei, pode soltar. Eu conheço do mundo espiritual. Irmão, um demônio, tem mais força do que 20 homens. Um demônio. E a maioria das pessoas vive dominada por entidades. São milhares e milhares de demônios. É por isso que a Bíblia fala daquele homem, que eles amarravam ele dentro de casa, né? Prendia ele, e ele arrebentava as correntes, as cadeias, e voltava para o sepulcro, cemitério. Por mais que a polícia prendia ele, segurava ele, amarrava ele, não conseguia. Então a pessoa tem que ter força espiritual. Falei, pode soltar. Falou, não. Falei, pode. Deixei aquela legião amarrada e fui entrando dentro do quarto. E quando eu fui até a casa daquela senhora, eu comecei a conversar com ela, perguntando ela o que havia acontecido. Ela falou, não, você é mais você menos. Ontem à noite ele estava lá assistindo televisão e repentinamente ele começou a ter um surto e nós achamos que era uma coisa natural e pelo jeito é espiritual. Falei, tá bom. O que ele estava assistindo? Perguntei ela falou, ele estava assistindo uns filmes lá, que gosta de assistir filme. Hoje já não existe mais, né? Era fita cassete não, aquele de vídeo, cassete mesmo. Aí eu entrei no quarto, estava lá com um monte de fitas de locadora. Locava na época, né? Hoje não, hoje você assiste os filmes na plataforma. Tinha que ser locado. Ele ia na locadora, locava. E só filme de terror. Filme de terror. Quando eu cheguei lá, tinha uma caixa lá. Aí eu já logo vi a caixa. E o demônio irado que eu estava ali naquele quarto. E falou, você não vai me tirar daqui? Aí eu amarrei e falei isso aqui, ó. Aí eu orientei as pessoas. Falei, ó, vigia no que você lê, no que você vê. A entidade dominou o corpo dele porque ele fica assistindo, e na medida que ele fica assistindo esses filmes de terror, ele está chamando as entidades para dentro da casa dele. E a entidade falou, ele me chama, toda noite ele me chama. E eu vim para dominar o corpo dele. Eu repreendi aquela legião, mandei, eu estou resumindo aqui, amarrei aquela legião, mandei aquela legião embora. Falei com a mãe, falou, essas fitas aqui, as locadas ele devolve. Se é dele, você vai levar lá para a igreja para ser queimado. O que é locado é da locadora. Se ele quer mais, ele teria que pagar, e pagava caro, né? Quem antigamente mexia com locação de filme sabia. Se você perdesse a fita, você pagava caro. E enquanto ela ficasse no seu poder, você tinha que pagar. Falei, o que é da locadora, ele devolve. E o que é dele, você leva para a igreja para ser queimado. Se ele quiser também.
Se ele não quiser, quer continuar com as entidades ocultas, ele fica. Porque a gente tem que ser sério, sincero. Aí ele devolveu, levou para a igreja, ele mesmo levou para a igreja, e ele foi liberto. Foi liberto. Eram entidades ocultas, espíritos territoriais, que estavam dominando aquela casa. Aqui não tem um livrinho meu? Deixa eu ver se eu acho um livrinho meu aqui. Acho que aqui agora não tem não. Depois eu te mostro. Depois eu te mostro o livrinho. Eu tenho um livrinho de batalha espiritual que fala sobre esses espíritos territoriais que mora dentro de uma casa, que traz sofrimento para a vida da pessoa. Então você precisa buscar ajuda espiritual. Daniel, toda a luta que ele tinha do lado dele o anjo Miguel. Um anjo de batalha. Era esse anjo que veio ajudar ele, porque a luta dele era grande. E ele teve a outra experiência. Eu não vou explicar. Eu vou só ler hoje, porque já está passando o meu horário. Eu só vou ler. Mas na mensagem de amanhã eu vou explicar. Nós falamos na mensagem de ontem do anjo Miguel que apareceu para ele. Quando ele começou o jejum de 21 dias. Agora, de novo, a revelação de novo. Daniel, eu vou ler Daniel capítulo 12, versículo 1. Eu só vou ler agora porque eu já vou orar. Deixa o seu nome aí para mim orar, para me interceder por você. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de celebração na sede em Ceilândia Centro. Procura o santuário para você ser preparado para a celebração da vida. Irmão, são 365 dias do ano. A celebração da vida eu faço todo ano, pedindo a Deus proteção 365 dias do ano. Quem fez comigo o ano passado, vá para o santuário para você renovar seu pacto de vida com Deus esse ano, para que Deus ia colocar o anjo para guerrear, para lutar em seu favor, os 365 dias do ano. Por isso que eu sempre falo, são 365 dias de luta, de batalha espiritual, de proteção. Então você que fez um pacto de vida com Deus o ano passado, então dia 2 agora, se você não renovar, tem coisa, irmão, que precisa ser renovado. Quem tem um consórcio não, quem tem um seguro de carro, todo ano tem que renovar. Se você não renovar, se passou um dia para você renovar, não renovou, aconteceu um acidente, o seguro não vai cobrir para você não. Fala, não, você não renovou. Você não renovou o seguro. E no mundo espiritual é assim, a Bíblia diz que o mundo espiritual é semelhante ao natural. Então todo ano nós renovamos a nossa comunhão com Deus. Todo ano, no dia 2 de novembro, nós fazemos a celebração da vida. Então você que fez o ano passado, Deus tem um compromisso com você até agora. Se você não renovar, e aí? Como é que você vai ficar diante de Deus? Ainda mais que nós estamos vivendo um período de batalha espiritual, igual na época de Daniel. Vamos ler aqui. Eu só vou ler, porque amanhã eu vou dar o estudo completo falando sobre isso aqui. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Olha o Miguel. Sempre Daniel tinha a presença do anjo Miguel do lado dele para guerrear. Porque é batalha espiritual. Cada anjo tem uma missão. E eu vou falar depois sobre a missão dos anjos. A missão. Qual é o anjo que apareceu para Isabel? Qual o anjo que apareceu para Abraão? Qual foi o anjo que apareceu para Zacarias? Qual foi o anjo que apareceu para a Virgem Maria? Agora eu estou falando do Miguel, que apareceu para quem? Para Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do meu povo, que é dos filhos de Deus. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o meu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Na mensagem de amanhã, eu vou explicar sobre isso, porque já passamos do nosso horário, tá bom? Você que ainda não colocou seu nome, coloque seu nome no comentário. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para inscrever-se, dá um joinha, clica no sininho e clica em todas. Vai abrir quando você clicar no sininho, vai abrir uma outra janela, clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver trazendo a mensagem, você vai ser notificado, tá bom? É chegado o momento da oração, lembrando a todos que nós vamos ter
a celebração da vida e com o livro da celebração da vida. Amanhã eu vou falar sobre o livro que Deus revelou a Daniel. Amanhã. Mas, dia 2, nós vamos estar colocando o nome no livro, que fica no altar da casa do Senhor, no santuário, o ano todo, para Deus abençoar. Tá bom? Eu quero orar por você. Deixe o seu nome no comentário, compartilhe essa mensagem com o teu próximo momento de oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, prepara, meu Deus, o teu povo, os teus filhos, para tomar posse da tua bênção e da tua graça. Nós estamos num período de batalha espiritual, de luta espiritual. Envia teu anjo, meu Deus, para lutar e guerrear em nosso favor, para nos ajudar a vencer as lutas, as batalhas espirituais. Tem pais, meu Deus, que estão enfrentando luta com o filho nas drogas, no vício da bebida alcoólica, no cigarro, más companhia, enfrentando luta espiritual no casamento, na empresa, no comércio. Meu Deus, prepara essa pessoa para ter a presença dos anjos do Senhor junto com ela, lutando e guerreando e dando a elas vitórias. Pois eu coloco o teu povo, os teus filhos nas tuas mãos, peço a Deus a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoe. Amanhã, hein? Mais uma mensagem aqui no canal do YouTube do Bispo. Compartilhe essa mensagem com o teu próximo. Hoje é quarta, celebração. Em todas as quartas, celebração. 9, 3 e às 7 da noite. Quarta-feira da semana que vem é dia 2, dia da celebração da vida, pacto de vida com Deus. Vamos clamar a Deus 365 dias do ano de busca, de proteção, de livramento e vitória espiritual. Um abraço, ficam todos com Deus e até amanhã com mais uma mensagem. Na mensagem de amanhã eu vou explicar sobre Daniel, capítulo 12, versículo 1. Eu comecei falando hoje sobre batalha espiritual. Há momento que a pessoa está enfrentando luta, ela precisa buscar ajuda espiritual. E Deus me colocou no seu caminho para me te ajudar. Pode contar comigo. Quando eu pego um problema de uma pessoa, eu vou até o fim. Um abraço, ficam todos com Deus. Até amanhã.